tem ninguém. Boa noite a você que nos acompanha, você que nos acompanha pelo Instagram do Seminário do Jovem e você que nos acompanha pelo Via Martins Brasil. Hoje nós vamos celebrar o ofício de trevas aqui no Seminário do Jovem. De primeira mão já peço a você que está nos acompanhando, que se não segue tanto o Via Martins do Brasil como o do Seminário, que siga, para ajudar a gente nas nossas divulgações, nos nossos eventos, tá certo? Então já peço que você siga e também que mande agora para o seu contato, pega aí essa live, pega esse momento aí, esse momento oracional, dessa Semana Santa e manda para aquela pessoa que você quer, que vai participar conosco também, tá bom? Então vamos iniciar esse momento. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vinde todos adoremos. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vinde todos adoremos. Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vinde todos adoremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, vinde todos adoremos. Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Cristo por nós foi tentado, sofreu e
como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. 40 anos e desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei da minha ira. Não entraram no meu repouso prometido. Cristo por nós foi tentado, Sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção, do próprio lenho da morte, Deus fez nascer redenção. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo autor, e de uma virgem no seio, a nossa carne tomou. 6 lustros tendo passado, cumpriu a sua missão. Só para ela nascido, livre se entrega à paixão. Na cruz se eleva o Cordeiro, como em perfeita oblação. Glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor. Honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça
Estou cansado de gritar e de esperar pelo meu Deus. Salva-me, ó meu Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair e as ondas já começam a cobrir. A força de gritar estou cansado, minha garganta já ficou enrouquecida. Os meus olhos já perderam sua luz, de tanto esperar pelo meu Deus. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu, contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Ó Senhor, vós conheceis minhas loucuras, e minha falta não se esconde a vossos olhos. Por minha causa não deixeis desiludidos os que esperam sempre vós, Deus do universo. Que eu não seja a decepção e a vergonha dos que vos buscam, Senhor Deus de Israel. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiros para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de impertentes que vos ultrajam recairão todos eles sobre mim. Se aflijo a minha alma com jejuns, fazei disso uma razão para insultar-me. Se me visto com sinais de penitência, eles fazem zombaria e me escarnecem. Falam de mim os que se assentam junto às portas. Sou motivo de canções até de bêbados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estou cansado de gritar e de esperar pelo meu Deus. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Por isso eu levo para vós minha
palha. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam. E salvai-me destas águas tão profundas, que as águas turbulentas não me arrastem, nem me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça, ponde os olhos sobre mim com grande amor. Não oculteis a vossa face ao vosso servo, como eu sofro, respondei-me bem depressa. Aproximai-vos de minha alma e libertai-me, apesar da multidão dos inimigos. Vós conheceis minha vergonha e meu opróbrio, minhas injúrias, minha grande humilhação. Os que me afligem estão todos ante vós, e o insulto me partiu o coração. Não suportei desfaleci de tanta dor, eu esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deram-me fel como se fosse um alimento, e em minha sede ofereceram-me vinagre. Procurai o Senhor continuamente, e o vosso coração reviverá. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, e vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Isso será mais agradável ao Senhor que o sacrifício de novilhos e de touros. Humildes, feliço e alegrai-vos, procurardes o Senhor continuamente. Por isso Deus não atende às preces de seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terras glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos, a descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Procurai o Senhor continuamente, e o vosso coração reviverá. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo o ser. Da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. De fato, todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se a esta honra, senão que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que ele disse: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, Tu és sacerdote eternamente, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Pois todos os homens pecaram e careceram da glória de Deus, sendo glorificados de graça, mediante a libertação realizada por meio de Cristo. Deus destinou que Cristo fosse, por seu sangue, a vítima da propícia, e pela fé que colocamos nele mesmo. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Deus destinou que Cristo fosse, por seu sangue, a vítima da apropriação pela fé que colocamos nele mesmo. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Deus predestinou que fosse por seu sangue a vítima da propiciação, pela fé que colocamos nele mesmo. Na homilia sobre a Páscoa de Meritão de Sardes, bispo, o Cordeiro imolado libertou-nos da morte para a vida.
Muitas coisas foram pedidas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa, que é Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Gálatas 15, versículo 5. Ele desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem. Revestiu-se de nossa natureza no seio da Virgem e se fez homem. Tomou sobre si os sofrimentos do homem enfermo num corpo sujeito ao sofrimento. E destruiu as paixões da carne, seu espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. Foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio, como outrora fez sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas como sinal do seu espírito e nossos corpos com o seu sangue. Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés ao faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a justiça à esterilidade, como Moisés ao Egito. Foi ele que nos fez passar a escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim. E fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Foi ele que tomou sobre si os sofrimentos de muitos. Foi morto em Abel, amarrado de pés e mãos em Isaque, exilado em sua terra em Jacó, vendido em José, exposto em Moisés, sacrificado no cordeiro pascal, perseguido em Davi e ultrajado nos profetas. Foi ele que se encarnou no seio da Virgem, foi suspenso na cruz e sepultado na terra, ressuscitado dos mortos, subiu ao mais alto dos céus. Foi ele o cordeiro que não abriu a boca, o cordeiro imolado, nascido de Maria, a bela ovelhinha, retirado do rebanho, foi levado ao matador, imolado à tarde e sepultado à noite. Ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum, e ao ser sepultado, não experimentou a corrupção. Mas, ressuscitando dos mortos, ressuscitou também a humanidade das profundezas do sepulcro. Embora fosse o próprio Filho, aprendeu a obediência através do sofrimento. E para quem lhe obedece, tornou-se uma fonte de eterna salvação. Nós, nos seus dias deste mundo, fez subir preces e súplicas com clamores. Veemente por sua piedade, Jesus foi atendido. E para quem me obedece, tornou-se uma fonte de eterna salvação. Olhai, Senhor, e contemplai meu sofrimento, escutai-me e vinde logo em meu auxílio. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais para um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor, ante Efraim, Benjamim, Manassés.
Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo, vós nos destes a comer os pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombarias para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra, e os cedros do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruístes sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata vidrenha devaste, e os animais do descampado nela pastem. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes, e aqueles que cortaram e a queimaram vão perecer entre o furor de vossa face. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhai, Senhor, e contemplai meu sofrimento. Escutai-me e vinde logo em meu auxílio. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo.
Dou-vos graças ao Senhor, porque estando irritado, acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Eis o meu Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande o vosso meio, Deus Santo de Israel. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. Deus nos deu de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha nos fartou. Exultai no Senhor nossa força, Deus de Jacó aclamai. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves tocai. Na lua nova soai a trombeta, na lua cheia da festa solene, porque isso é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José, quando o povo saiu do Egito. Eis que ouço uma voz e não conheço, aliviei as tuas costas de seu fardo, cestos pesados eu tirei de tuas mãos, na angústia me clamaste e te salvei. De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Ouve meu povo, porque vou te advertir, Israel, se quisesses me escutar. Em teu meio não existam Deus estranho, nem adores ao Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Abre bem a tua boca e te sacio, mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel quis saber de obedecer-me, deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel
e com o mel que sai da rocha alfaiataria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora, sempre. Amém. Deus nos deu de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha nos fartou. Vemos Jesus coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele que, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Lembra-te de Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ele é nossa salvação e nossa glória para sempre. Se com Ele nós morremos, Se com Ele nós morremos, também com Ele viveremos. Ele é nossa salvação e a nossa glória para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lembra-te de Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ele é nossa salvação e nossa glória para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor, como falaram pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e das mãos de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pelo amor do coração de nosso
Ardemente eu desejei comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer a morte. Preces. A Cristo, eterno sacerdote, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo para anunciar aos cativos a libertação, supliquemos humildemente e digamos: Senhor, tende piedade de nós. Vós que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão e em si entrar na glória, conduzi vossa Igreja à Páscoa da eternidade. Senhor, tende piedade de nós. Vós que elevado na cruz, deixastes a lança dos soldados vos traspassar, curai as nossas feridas. Senhor, tende piedade de nós. Vós que transformastes o madeiro da cruz em árvore da vida, concedei de seus frutos aos que renasceram pelo batismo. Senhor, tende piedade de nós. Vós que pregaram na cruz, perdoastes o ladrão arrependido, perdoai-nos também a nós, pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Juntos rezemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, amai-vos acima de tudo e ser perfeito. Multiplicai em nós a vossa graça e concedei aos que firmamos nossa esperança na morte de vosso Filho, alcançamos por sua ressurreição aqueles bens que na fé buscamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora Jesus vai ser tirado.